Fala guys, beleza? Falando aqui é Spider. Bom, meus amigos, finalmente foi lançado não um trailer, mas uma gameplay de mais de 12 minutos falando sobre Spider-Man 2. E não podem dizer pra você, ficou incrível, ficou, nossa, muito lindo, tem muito detalhe que esse trailer tem. Então vamos agora falar sobre todas essas curiosidades e detalhes que você perdeu ao ver, obviamente, o trailer da gameplay de Marvel's Spider-Man. E claramente nós vamos falar assim sobre o tão falado e tão polêmico traje negro do Homem-Aranha de Peter Parker. Será que ele é bom? Será que é bom, ruim? Eu só vou dizer uma coisa. Eu esperava mais. Então, chega de enrolação, vamos falar de todas as coisas que teve nesse, obviamente, desse trailer da gameplay do Homem-Aranha e muito mais. Mas antes, obviamente, já comenta aqui embaixo se você gostou do traje negro do Homem-Aranha de Peter Parker. Então comenta aí embaixo, quero muito saber. E aproveita também e se inscreve no canal para receber mais vídeos do Homem-Aranha como esse. Mas bom, sabendo agora que já está inscrito no canal, já comentou aí embaixo, então chega de enrolação, vai Venom! Rapaz, a gente esperou muito por esse trailer, tanto que eu tô até mesmo trajado de Homem-Aranha aqui, até com a camisa do Homem-Aranha, do Marvel's Spider-Man, pra gente falar sobre esse vídeo. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a Só não vai dar pra ficar com essa máscara aqui porque não dá pra ver nada do roteiro que eu acabei escrevendo aqui. Mas vamos já direto, vamos primeiramente começar falando sobre o início do trailer. Bom, tem nem se dizer, no início do trailer já nos mostra obviamente que é um dos caras, um dos capangas do Kraven que obviamente está treinando junto com o Kraven, literalmente uma missão de vida ou morte, e acaba que o Kraven dá umas brutalidades quando encontra esse cara, literalmente matando um cara justamente só com uma mão no pescoço, significando que esse cara ele é casca grossa e vai ter sim cenas brutais com esse personagem. Mas o que nos comprova ainda mais é o que ele vai fazer na cidade de Nova York barra Brooklyn. Porque caso você não percebeu, após ele abrir aquele tablet onde um dos comparsas dele abre o tablet pra ele e mostra as vítimas que ele vai ter que caçar, tanto alguns personagens que a gente já conhece, como o Shocker, a Gata Negra e entre outros personagens, tanto mesmo essa personagem aí que caso você não sabe é a Yuri, que ela também se tornou um tipo de uma vigilante, ele também vai caçar ela, e incluindo obviamente os dois Homens-Aranhas, Miles e Peter. Neste jogo Marvel Spider-Man, caso você não percebeu, a cidade de Queens e também de Brooklyn, onde se passa obviamente os games de Marvel Spider-Man e Miles Morales, que claramente eram separadas, nesse game obviamente nós vamos ter as duas cidades unidas, ou seja, a cidade vai ficar gigantesca e vai parando aí, você vai passar muito tempo para pegar todas as coisas dessa cidade. Você não gosta do Homem-Aranha, não queria passar mais tempo com ele, então toma aí, você vai ter literalmente uma cidade inteira. No próximo jogo vai ser o país inteiro, agora que eu tô dizendo. Finalmente tem cena seguinte, já tem o traje negro do Homem-Aranha, que meu amigo, que apresentação digna. Mas antes de a gente falar daquela sequência de golpes, nós temos que falar o seguinte, que foi a casa onde ele acabou saindo. Caso você não percebeu, a casa onde ele acabou saindo é oficialmente confirmado que é a casa de Dr. Kurt Connors. E caso você não percebeu, saíram algumas informações reais falando que nos primeiros contatos que ele vai ter com o simbionte Venom vai sim ser com a casa do Dr. Connors. E no caso vai ser o porão. Dá-se a entender que nesse porão onde o Peter Parker acabou saindo, tem sim o simbionte Venom, que claramente, caso você não percebeu, o Dr. Kurt Connors está sim sendo responsável para fazer a cura do seu filho, no caso o filho do Norman Osborn, e ao mesmo tempo aparentemente está usando o simbionte, isso aqui é mais uma teoria, obviamente regenerar seu braço para possivelmente fazer uma coisa que deveria ser o espetacular Homem-Aranha, que é obviamente regenerar seu braço para justamente conseguir abraçar seu filho por completo. Mas isso aqui é só uma teoria. E meu amigo, começando agora sobre a batalha do traje negro, rapaz, meu amigo, não tenho o que dizer. É assim, eu não tô brincando. É assim que eu imagino um traje do simbionte Venom no Homem-Aranha. Literalmente tem um tentáculo, literalmente pegando pessoas de longe, fazendo golpes literalmente muito brutais. E meu amigo, a sequência que ele faz, principalmente nessa cena, onde literalmente o Homem-Aranha faz omelete com o cara. Eu não tô brincando, é exatamente assim que eu via. Literalmente tava vendo uma imaginação se tornando realidade. Porque é assim que eu tenho, acho que muita certeza que muitos fãs do Homem-Aranha veem um simbionte, uma adaptação do simbionte. E também sendo tipo com um, sei lá, um Doutor Fantástico da vida. O Senhor Fantástico, no caso, que literalmente pega o cara de longe e vai, faz um alto movimento. Cara, que apresentação incrível. E literalmente o que acaba acontecendo depois, que isso aqui eu acabei gostando, e que possivelmente vai ter um multiplayer, possivelmente 2 jogadores, que obviamente é a alteração que você pode fazer com os Homens-Aranhas. Com o Miles, obviamente, e também com o Peter Parker. Meio na pegada do GTA V, onde você pode trocar com os personagens lá. Aparentemente você vai poder sim trocar com o personagem, e dá-se a entender que nesse game, no caso, os personagens principais vai ser sim Miles Morales. Claramente por causa que já que o
Homem-Aranha tá corrompido pelo simbionte Venom. Miles Morales também junto com a Mary Jane Watson. Possivelmente Miles Morales junto com a Mary Jane Watson vão obviamente tentar tirar o simbionte do Homem-Aranha. Não se sabe se vai ser realmente uma briga onde o Miles Morales que você vai estar jogando vai lutar contra o Peter Parker, vai tirar o simbionte, ou pode fazer uma outra cena que pode, obviamente, acontecer meio na pegada do Homem-Aranha 3, que claramente o Peter Parker só tirou o simbionte Venom quando percebeu que fez uma coisa muito errada, que era ter batido na Mary Jane Watson. Quando ele bateu na Mary Jane Watson, tirou o simbionte. Possivelmente, se eu fosse chutar, ele estaria espancando o Dr. Curt Connors já na forma de humano, na frente do filho do Dr. Curt Connors, espancando o cara, quase matando, e ele tá se destransformando de lagarto para Connors, e quando ele estivesse espancando, aí o filho dele ia falar pra ele parar. Aí o Peter Parker ia perceber que ele tava fazendo uma cagada e claramente tempos depois ele tiraria o simbionte, possivelmente na cena bem parecida como foi o Homem-Aranha 3. É uma teoria que eu tenho, mas eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. E sem falar, obviamente, das novas habilidades e também o novo HUD que tem. Você pode perceber que no HUD tem algumas habilidades que ele pode ser desbloqueadas, tanto com o simbionte até mesmo com o Miles Morales, nos mostrando que os dois personagens, tanto de Peter e de Miles, a jogabilidade vai ser muito diferente, tanto seus ataques especiais e até mesmo a sua agilidade e flexibilidade. Obviamente fazer uma grande referência, já que o Peter Parker é um Homem-Aranha um pouco mais velho e o Miles Morales é um Homem-Aranha um pouco mais jovem, nos mostrando obviamente essa grande diferença que deu pra perceber e que ficou incrível. E sem falar de incrível, a gente também pode ter que falar do gráfico desse videogame. Meu amigo, o gráfico desse negócio tá muito mais lindo do que os jogos anteriores. Eles melhoraram muito a iluminação, o Ray Tracing e até mesmo reconstruíram alguns locais. Você percebe que alguns locais da cidade estão muito mais bem detalhados e muito mais bem construídos, principalmente com os espelhos. Você percebe que tem alguma coisa lá dentro. Eu só espero que pervertidos não tentam olhar os banheiros. Não faz isso não, rapaz. O menino seu tamanho faz isso não. I'm Spider-Man. Claramente, quando a gente vê algumas cenas seguintes, a gente já mostra que tem uma pegada meio parecida com o Homem-Aranha 3, quando o Peter Parker acaba aparecendo pela primeira vez com o Miles Morales, nos mostrando que o simbionte já está, assim, obviamente, agindo. E uma das coisas que acaba fazendo, que acho que acaba nos comprovando, tanto que eu até achei essa engraçada, o meu primo falou isso, que literalmente pega o civil, e essa cena que mais resume o Homem-Aranha simbionte, que literalmente pega o civil, dá a explosão do largato, pega o cara e joga pra longe, salvando o cara, mas literalmente machucando o cara, porque ele derrubou o cara, literalmente. Foi uma atitude realmente grossa, tanto que mais Morales suspeita. Mas uma coisa que a gente tem que falar, obviamente, é o que esse game vai se passar. Não tem o que se dizer, já é bem claro que vai ser adaptado. Vai ser adaptado nesse game a última caçada de Kraven. E eu posso dizer aqui, vai ser melhor. A caçada de Kraven é considerada uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Sim, eu vou trazer a origem, vou trazer essa história da última caçada de Kraven aqui no canal. Por isso é importante a gente estar inscrito aqui no canal para receber histórias do Homem-Aranha. E, meu amigo, eles vão adaptar melhor. Porque caso eu estiver enganado, na última caçada de Kraven tem um personagem secundário que é literalmente quase esquecido, que é o Rato. Se eu não estiver enganado, esse é o nome do cara. E que literalmente é um personagem muito nada a ver, que tipo, você nem entende porque aquele personagem tá lá, pelo menos eu não entendi porque ele tava lá. E meu amigo, eu tenho certeza que eles vão adaptar exatamente isso nesse game. Esse O Rato seria o Dr. Curt Connors, tanto que o Peter Parker tá indo atrás do Dr. Curt Connors pra justamente conseguir pegar ele, porque ele fala no game que ele precisa do Curt Connors pra curar o Harry. Ou seja, naquele momento, o Peter Parker já sabe que o Harry tá vivo, ele não tá no outro país, ele tá vivo e obviamente tá tentando curar, e quem tá tentando curar é obviamente o Dr. Curt Connors. Vai ser adaptado e eu já vou falando aqui, vai ser brutal. O Homem-Aranha ele vai ser enterrado vivo nesse jogo, vai pegar o Kraven, vai pegar o traje do Homem-Aranha, vai atuar mais ou menos como um super-herói e meu amigo, eu tenho certeza que após isso ele vai começar a caçar os outros personagens e vai literalmente virar um caos na cidade. E eu vou falando uma coisa, esse game eu tenho certeza que vai ser maior para 14 anos. Porque se tá envolvendo o Kraven, tá envolvendo o Largato, que possivelmente vai ter uma temática de terror, o Largato, né? A apresentação dele já foi do ambiente escuro e vai nos mostrar que possivelmente vai ter alguns momentos de tensão e terror. Já vou falando aqui, o game será mais para 14. Já vai se preparando aí, meu nobre. O game tá incrível, não tem o que se falar. Tá incrível. Tem um detalhe que eu não sei se ninguém tá falando, pelo menos na gravação desse vídeo ninguém tá falando, mas tem um detalhe que tem nesse game, que eu não acredito que eu vou falar isso. O Homem-Aranha vai literalmente se transformar no Venom de Homem-Aranha. Eu não tô brincando. Pois tem uma cena lá no final do trailer lá que ele acaba falando como é que vai lá deter o cara, tal, o Dr. Curt Connors, deixa comigo que eu derroto ele. O Peter vai acabar falando o seguinte, que o Connors tem presas, tal, tem dentes, tal, afiados, e ele acaba falando que ele também tem presas, significando que a gente vai ter uma versão parecida com o Venom de Homem-Aranha 3. Meu amigo, vai se cascar no coração. Possivelmente aquele Venom que apareceu no primeiro trailer deve ser o Peter Parker. Mas isso aqui é mais uma teoria. Mas agora falando em Venom, né?
Vamos falar sobre o tão polêmico traje de Homem-Aranha Simbionte. E eu vou falando aqui. Eu esperava mais. Mano, eu não tenho o que se falar. Eu vou pegar um exemplo do próprio Homem-Aranha 3 e os 3 Homens-Aranha. Você sabe qual é o Homem-Aranha que tá na tela do cinema através do seu traje. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho essa máscara do Homem-Aranha. Se eu colocar essa máscara aqui perto de você, você vai identificar que essa máscara é a máscara do Homem-Aranha de Tom Holland. Você não tem que se afirmar. Não tem que se negar no caso. Essa camisa aqui, você sabe que é a camisa do Homem-Aranha do PS4. É uma marca do personagem. Se eu colocar os 3 trajes aí do Homem-Aranha, você já vai decifrar, ó, qual é o Homem-Aranha aqui. Ah, qual é o top, qual é ele. O próprio quadro aqui do Homem-Aranha que eu tô do meu lado, você já consegue decifrar. Só o Tom Holland que tá aqui, você não consegue ver. Mas tirando isso, você consegue decifrar qual é cada aranha do Homem-Aranha. De Tobey, de Andrew, de Tom Holland. Você consegue decifrar. É uma marca própria. E quando a gente vê que no Marvel's Spider-Man eles trouxeram uma modalidade, um diferencial bastante do traje, tanto que eu tô até com a camisa por conta disso, eu tava esperando mais o visual, vendo muito diferencial. A gente pode pegar o próprio exemplo do Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha 3 tem um dos trajes mais lindos que existe. Mas claramente o Marvel's Spider-Man tem uma das melhores combates de batalha. Então, claramente, obviamente, que cara positivo. Mas eu tava esperando um traje muito diferencial. Tem muitas fanarts que claramente tentam seguir o padrão, mas acaba que no final fica um resultado legal, mas quando a gente tava querendo ver o traje simbionte, que tem uma temática legal, mas não traz o diferencial. Eu posso estar falando merda aqui, mas eu achei o design dele muito preguiçoso. Sendo sincero meu, eu achei muito preguiçoso. Mas não quer dizer que é por conta disso que eu vou parar de jogar o jogo, que só por causa disso eu vou parar de jogar o game. Não vou, eu vou jogar o game pela história e eu vou me divertir pra ver o desenvolvimento desse personagem. Vai ser a segunda vez que a gente vai ter o simbionte Venom na tela dos cinemas. Não é à toa que o Homem-Aranha 3 é um dos meus filmes favoritos, principalmente por causa dessa temática do Homem-Aranha simbionte, que eu gosto disso, eu gosto de ver isso no cinema, do personagem, porque eu achei incrível aquela versão do Homem-Aranha do mal e como aquilo é desenvolvido. E sabendo que a empresa que está desenvolvendo esse jogo sabe realmente construir uma boa história, os 2 games do Homem-Aranha que eles lançaram é um exemplo disso, não tem que se falar, eu vou jogar para a história. Mas o traje, obviamente, eu não sei se eles vão mudar dali pra frente, ou se vai ter uma habilidade especial que vai realmente transformar o Peter Parker com outro traje, mas essa é a minha opinião sobre esse traje. Eu esperava mais sobre ele. Mas enfim, essa é uma análise de Marvel Spider-Man 2 da gameplay. Comenta aí embaixo o que você achou dessa análise, mas principalmente o que você achou dessa minha opinião sobre o traje negro do Homem-Aranha. Se você gostou ou não, por favor, comenta aí embaixo, quero muito saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo claramente no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you.